Bora mudar de assunto? Hoje em dia é bem difícil encontrar alguém que não tenha um perfil em pelo menos uma rede social, né? Pra se ter uma ideia, o Instagram, por exemplo, tem mais de 1 bilhão de usuários ativos por mês. E apesar dessa popularidade, a rede social, o Instagram, foi eleita a rede social mais tóxica para a saúde mental. Você já parou para pensar nisso, né? Entre os principais problemas relatados estão ansiedade, depressão, solidão, baixa qualidade de sono, autoestima afetada, dificuldade de relacionamento fora das redes também, né? E sim, dá pra gente inserir as mídias sociais na nossa rotina de forma consciente, mas do contrário, elas podem ser muito prejudiciais. É o assunto que a gente vai discutir agora no Papo de Quinta. E aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a psicóloga Renata Cabral. Bom dia, Renata. Bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, viu? E você, ó, que tá aí em casa, para deixar nosso Papo de Quinta completo, né? Claro que eu conto com a sua participação. E aí você vai fazer bom uso das suas redes sociais, interagindo comigo através do WhatsApp do Mulher Demais, tá? Tá aí na sua tela, é o 991050400. O WhatsApp fica aqui, ó, direto comigo, então eu vou acompanhando os questionamentos, os relatos em tempo real. E eu quero saber como é que é a sua relação com as redes sociais. Consegue ficar sem elas um tempinho, pelo menos, um dia? 2 dias, uma semana sem rede social. Já pensou nisso, né? Passa o dia inteiro online. E os filhos? As crianças, adolescentes que estão aí por perto. Como é que é essa relação? Compartilha com a gente. Manda aí sua mensagem no 991050400. Frequentemente, né, Renata? A gente, volta e meia, a gente fala sobre essa relação que pode ser muito tóxica com as redes sociais, né? Por que elas têm tanta influência assim na nossa saúde mental? Pois é, exatamente pelo excesso, né? O propósito é que seja uma coisa legal, um reencontro com pessoas, um bate-papo, né? Saber como fulano tá, cicrano tá, mas aí perdeu um pouco desse sentido e as pessoas estão viciadas, então estão vivendo fora da realidade, né? Imaginando uma situação ou vivenciando coisas que na verdade não são verdadeiras, então isso faz sofrer, né? São muitos estudos, né, Renata? Muitos estudos, né, com relação à saúde mental e ao impacto que as redes sociais têm. E muita gente relatando baixa autoestima, por exemplo, né? Até uma certa ansiedade, até a própria depressão por causa dessa relação, né? Porque é uma relação irreal, né? A gente observa muita coisa ali que não existe, muita coisa maquiada, né? Mulheres muito bonitas, com muitos filtros, né? E a gente começa a exigir aquele padrão de beleza que na verdade não existe, que é uma fantasia, e as pessoas começam a sofrer com isso, né? Querendo aquele rosto cheio de retoques, querendo aquele corpo, então começam a sofrer e aí a desenvolver ansiedade, né, problemas com depressão, achar que a vida do outro sempre é maravilhosa, porque a gente tende a postar coisas bacanas, agradáveis, felizes, e a vida não é só isso, não né? Mesmo. E aí as pessoas começam a ficar deprimidas mesmo, vendo aquele fantasia do Instagram. Verdade. E esse contato com as redes sociais tem começado cada vez mais cedo, né? Mais cedo. Inclusive, uma telespectadora, a Silvia, dos Bancários, deixou uma mensagem aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Ela tem um filho de 6 anos de idade. Já tentou por tudo tirar o celular dele. Ele passa a noite toda no celular, em jogos, nas redes sociais. E ela disse, assim, que de vez em quando ela percebe que é uma mania mesmo. E às vezes ele até precisa tomar soro, por exemplo. Acho que para recuperar aí alguma coisa, pelo que eu estou entendendo aqui, é isso. E aí ela pergunta, o que é que eu faço para tirar essa mania dele? É uma preocupação de muitas mães, né? De muitas mães, de muitas pessoas, porque não acontece só com criança, né? No caso da criança, realmente tem que tirar. Tem que tirar, tem que proibir, tem que estipular horários, né? Você vai ficar de tal horário a tal horário, à noite antes de dormir não, porque prejudica o sono. Verdade. Então tem que ser mais incisiva nesse sentido. Principalmente uma criança de 6 anos que tem tudo aí para desenvolver a parte motora, brincar na rua, brincar com os amigos, aí tá ali só no celular, como também acontece com o computador, né? Com joguinhos, com
enfim. Então tem que policiar isso aí e controlar esse uso. E Renata, já que ela tem essa preocupação e quer tirar, ela até falou, essa mania, muitas vezes pode até ser caracterizado como um vício mesmo, né? Com certeza. Ela tira de uma vez, vai tirando aos pouquinhos, já tem 6 anos de idade essa criança, né? Então vai sentir uma abstinência natural. E o ideal é que ela converse, que ela explique, que a criança entenda que realmente o uso excessivo é prejudicial. Então, tem 6 anos, mas já dá para entender, já entende alguma coisa. Então, explicar, ser incisiva, de realmente tirar nos momentos, né, mais difíceis, deixar um pouco, mas incentivar outras atividades. Entendi. E se não conseguir fazer isso sozinha, pede ajuda profissional, entendeu? Coloca no psicólogo, entendeu? Para a criança começar a saber dividir essas tarefas, mesmo tão novinha, mas saber que o uso excessivo prejudica. E que a vida não é só aquilo ali, né? Que aquilo ali é uma fantasia, como eu falei. Então ele tem que entender que ele vai descer para brincar com os amigos, né? Que ele vai ligar para alguém, talvez, assistir um desenho, estudar, que tem outras obrigações, né? Que eles têm que Existe algum cumprir. tempo considerado ideal para as crianças terem acesso às redes sociais, ao celular? Não tem um tempo ideal, mas a gente sempre estipula, sei lá, 2 horas, né? 1 ou 2 horas. Fracionadas ao longo do dia. Ao longo do dia, para que a criança não ache que aquilo ali é a vida, né? Porque é isso que está acontecendo. As pessoas acham que agora a vida é o celular, a vida é a rede social. E não é. Você está deixando de viver muita coisa lá fora porque você fica o tempo todo no telefone. Então, isso é prejudicial. E esse excesso, esse uso em excesso não é somente uma característica das crianças, não, viu? Uma telespectadora, Kaline Andrade, diz que não consegue, eu não sei viver sem redes sociais, mas sinto muita ansiedade, desânimo, angústia. Eu sei que me faz muito mal, mas não consigo nem deixar o celular carregar completamente. Eu quero estar sempre com ele na mão. Já é um sinal de alerta bem presente, né? Presente. E aí ela tenta controlar isso. É difícil realmente, e acontece com a gente, Bruna. Eu acho que comigo, com você também acontece, né? Sim. No mundo que a gente está vivendo, na velocidade das coisas, a gente sempre quer estar se atualizando, a gente quer saber das notícias, a gente, né, quer olhar também a vida das pessoas, quer se comunicar, mas a gente tem que se controlar, porque senão a gente deixa de viver o que é realmente real, né? O que tem para ser vivido, o contato com as pessoas, né? A interação, a troca que existe pessoalmente para viver só virtualmente. Verdade. E isso não é bacana. Já que ela percebe, né, esses indicativos, esses sinais, e ela quer mudar, então ela já está percebendo aí as consequências negativas desse uso frequente e excessivo. O que é que ela precisa fazer a partir de agora para, de fato, conseguir colher os frutos futuramente? Mudar os hábitos, né? Mudar os hábitos. E aí pode incluir uma atividade física, uma programação do dia para que ela fique ocupada, né? Porque isso parte muito da ociosidade também. As pessoas estão em casa o dia inteiro, sem se exercitar, sem fazer nada, sem trabalhar, e às vezes ficam... É um refúgio, é o celular. E um refúgio que não é positivo, porque aí você vai olhar a vida do vizinho, ele está se exercitando, ele está fazendo aquela imagem da vida perfeita, né? É atividade física, boa alimentação, vida social regular, né? Um ideal vida que só existe ali, né, Renata? E aí você fica olhando, poxa, eu estou vacilando, poxa, eu estou sofrendo. E aí começa desencadear um processo, né, de ansiedade, de depressão, você começa a ficar triste e quando na verdade o ideal é que você vá viver, né? Verdade. Vá executar suas tarefas e vá desempenhar e vá viver de verdade. Desenvolver, né? Desenvolver, sentir na verdade, né? Com certeza. E a Kaline, que mandou mensagem aqui pra gente, não é a última, não é a única não, viu? Estudos mostram que cerca de 70% dos usuários do Instagram, por exemplo, se sentem piores em relação à autoimagem. Entre as meninas mais jovens, esse número é ainda mais preocupante. 90% se sentem infelizes com os seus corpos, por exemplo, em razão da rede social. É uma consequência justamente desse ideal que as pessoas mostram. De beleza, e que aí né? você escolhe o que você vai mostrar. Se você tá triste, se você tá feliz. A gente só não pode pegar isso como referência única, Exato, né, Renata? única. E desenvolve transtornos alimentares sérios, né?
você vê adolescentes, aí crianças que querem ter um corpo perfeito e aí param de se alimentar, aí desenvolve anorexia, bulimia, quadros graves, né, de ansiedade e de transtornos por conta dessa fantasia que foi criada nas redes sociais. Então, querer melhorar é uma coisa, tudo bem, e é bacana, se você enxergar por esse sentido. Mas adoecer porque quer ter aquela vida, quer ter aquele corpo, quer ter aquele rosto, né? Inclusive as pessoas estão ficando padronizadas, Sim, né? todo mundo igual. O Botox agora está deixando as formas padronizadas e as pessoas estão cada vez mais viciadas nesse processo, né? Elas querem lutar contra o tempo, querem ficar mais jovens a cada dia e isso também é prejudicial se for em excesso. Uma melhorazinha aqui, uma melhorazinha aqui, quem não quer fazer e é saudável. Mas aí quando isso deixa de ser, né, deixa de ser um retoque, um aperfeiçoamento para ser uma doença, para ser um transtorno, e você quer mudar sua personalidade, você quer mudar seu rosto, você quer mudar sua essência, aí é muito prejudicial. Perder a identidade. Perder sua identidade, exatamente. Precisa aí estar atento aos sinais. Eu volto já para a gente conversar mais e você vai mandando aí suas mensagens pra gente através do WhatsApp do MD, o 991050400, falando sobre essa sua relação com as redes sociais ou se você percebe, né, esse comportamento excessivo em alguém que está aí por perto, quem sabe o marido ou os próprios filhos. Vai compartilhando aí sua experiência com a gente no 991050400. Eu volto já, tá, Renata? Tá combinado, então. Vamos fazer bom uso das redes sociais interagindo comigo através do @Correio TV.